Olá, senhores, mais um dia de gravação aqui no canal Automotive Oficial. Hoje, com a ilustre presença do meu amigo Leandro Marco, diretamente de Uberaba, um dos bate-papos esperados aí, porque o assunto hoje é líquido de arrefecimento. E antes de falarmos, de tratarmos sobre isso, dá uma moralzinha para nós lá, clica no canal, se inscreve e compartilha aí esse vídeo que vai ser muito bacana para a gente. E Leandro, que prazer, que honra, meu amigo, ter você aí, separou um tempo na agenda aí para poder nos atender. Olá pessoal, tudo bem? Geison, muito obrigado pelo convite e é um prazer falar com todos a respeito, né, aí dos avanços e das formas de manutenção correta, né? E também aí falo pessoal, quem nos acompanha aí no Instagram, então no canal aí da General Tech também, tem visto vários testes que nós postamos lá no dia a dia da oficina, ou algumas ocorrências que às vezes são polêmicas, mas são reais e precisamos estar atentos. Vamos aproveitar bem esse tempo e trabalhar aí um assunto bacana, né? Que o Geison separou aí para a turma. Legal. Leandro, eu começo já com uma pergunta um pouco polêmica, né? Porque toda vez Vamos que lá. chega para mim aqui, eu sempre ouço alguns comentários no fundo, né? Tipo, cara, líquido de arrefecimento é tudo igual. O que muda é a cor, né? E nós sabemos que nem sempre é assim, né? Porque existem composições, existem aí aditivos que são adicionados, né, ao líquido de arrefecimento para eles terem as suas funções corretas de acordo com a necessidade de cada carro. E aí eu faço a pergunta: líquido de arrefecimento é tudo igual? Só muda a cor, meu amigo? Não, não. Líquido de arrefecimento não é tudo igual. Inclusive, nós tivemos aqui a presença de um grande distribuidor da área que a gente chama de área química automotiva, né? O Natal da Megacar, a gente mostrou alguns testes para eles, alguns equipamentos que nós importamos e ele viu aqui o tipo de teste que é feito. Então é o seguinte, a composição não é toda igual. É um grande erro, né? Até que comentei isso com o Natal aí, que você conhece também bastante o Natal. O povo muitas vezes define a compra pelo preço. Ah, é tudo igual, então vamos comprar. Muitos deles são apenas corante na água, tá? A composição, o que faz, não é porque é barato é ruim e que é caro é bom. Mas 99% dos casos o barato é ruim. Tá? Por que isso? Porque não tem como uma indústria produzir um produto de qualidade, com a mesma qualidade que a montadora exige, e ter um preço barato. Você encontra aqui, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, vai sair agora. Quem já assistiu o curso Eletrólise comigo lá no canal da MTE Tons, lá nos cursos online da MTE Tons, tem um e-book para baixar, que tem todo o processo de teste para ser feito na oficina. Então, para fazer essas pesquisas, eu saio aleatoriamente, por exemplo, sábado a oficina não trabalha, eu fico por conta de fazer pesquisa, gravar aulas. Eu saio e vou até em cidades vizinhas andando e compro no varejo os produtos para análise, sem informar ninguém que vai ser analisado. Então, os produtos de baixa qualidade, eles não passam em nenhum dos testes, tá? Então, você encontra aqui no nosso mercado regional, aqui Triângulo Mineiro, você vai numa distribuidora, tem aditivo sendo oferecido a R$ 3,75. Nem um litro d'água direito ele está pagando. Então, não tem como ele ser tudo igual. Se ele com aditivo de qualidade, ele vai custar entre 30, 40, até mais, tá? Para atender todas as homologações, todos os testes do Inmetro e homologações da ABNT e montadoras, atender as normas da ABNT e homologações de montadoras, o pacote de aditivo é caro, tá? Então não tem como ele ter um custo muito baixo. Então não é tudo a mesma coisa. Respondendo aí a pergunta, não é a mesma coisa, não funciona, e vai ter problema. Então, quando você falou sobre testes, né, isso me chama muita atenção, porque existem diversos testes, testes rápidos que você faz lá para você medir lá a quantidade de glicerina que tem lá, né, no líquido, e aí o pessoal fala, nossa, esse teste aqui, tá vendo? Tá mostrando, ele vai lá no antigo, coloca o teste, como se fosse fazer o teste do fluido de freio, né, para verificar lá com a lampadinha lá, para saber. Só que é lógico que não é uma lampadinha, né? É uma ferramenta específica. Esses testes que você comenta bastante, e eu vejo que você é muito focado nessa questão de
comprovação, né? Eu percebo que você persegue isso a todo momento, né? Não, para eu utilizar, eu preciso comprovar que esse produto, que essa peça realmente atende à necessidade. Para a oficina mecânica, muitas vezes na correria, Leandro, ela não consegue fazer isso. Então, eu queria que se você pudesse fazer o seguinte, Jason, como é que é feito um teste realmente verdadeiro, realmente assim, viável para uma oficina mecânica e um teste que você costuma fazer para medir essa qualidade? Qual que é a diferença e qual que são os critérios que são utilizados para que a oficina fique atenta, meu amigo? Vamos lá. Primeiro que eu falo para vocês aí que estão nos acompanhando, os reparadores, é o seguinte: para você não precisar investir em equipamento para teste, se você não quiser, igual o Jason diz aí, o corre-corre do dia a dia na oficina, opte comprar o aditivo pronto para o uso e o aditivo de qualidade. Eu vou citar 3 marcas aqui, eu não sou patrocinado por elas, tá, gente? Eu não sou patrocinado por marca. Eu sou parceiro de algumas fábricas, mas tem uma marca que eu uso muito aqui, ela não patrocina ninguém, tá? Ela não faz parceria também com ninguém, que é a Tirreno. Mas por que eu uso Tirreno? Porque ele é homologado em todas as montadoras. Se você comprar um produto hoje lá na linha Mopar, na Jeep, Fiat, Chrysler, Dodge, virar o rótulo lá atrás, está invasado pela Tirreno. Se você comprar um produto na Chevrolet, lá na Renault, na Peugeot, vai estar lá, Tirreno. Mercedes, BMW. Agora, você tem, por exemplo, o Delphi e o Valeo também, que são excelentes produtos, tá? Que também aplica. Fora estes, alguns trabalham com o sistema seguinte: eu tenho um produto chamado produto de combate. O que é o produto de combate? É um produto ruim, barato, por quê? Foi um bate-papo que eu tive com vários distribuidores, eu expliquei. Por que vocês trabalham com esse produto? Eu perguntei. E eles falaram assim, é porque o mecânico exige, porque senão ele não compra. Só que aí entra o erro do mecânico. Quando você opta pelo preço, você vai ter um problema sério. Então, qual o melhor teste? Compra o produto, pronto, você não precisa testar. Mas se você precisar testar, você precisa saber, primeira coisa, adquirir a ficha FISPIC, tá? Você pede ao distribuidor a ficha FISPIC. Lá vai estar o pH do produto, que é o mais importante, tá? É saber o nível de pH, quanto mais neutro, melhor, tá? Na verdade, ele precisa ser neutro. Se ele tiver acidez, se ele tiver salinidade, ele é corrosivo, tá? Então, você falou de um teste rápido. Aqui, esse é o densímetro mais usado no mercado, né? O que o densímetro aqui mede? Ele mede etileno glicol. Se você colocar água e álcool e medir, você vai conseguir fazer a percentual aqui. Cuidado, hein, gente? Eu não estou falando para fazer aditivo com álcool, não. Que o etileno, ele é um tipo de álcool. Então, se você misturar álcool na água e medir com isso aqui, ele vai funcionar, tá? Então, ele não é conclusivo. Ele é só para saber se você diluiu no percentual correto, quando você vai comprar o concentrado e diluir com água. Porém, qual água? Se usava água desmineralizada, e até hoje tem gente usando. Então, tem uma outra pesquisa que eu fiz. Essas pesquisas eu faço em parceria com algumas fábricas que me pedem, tá? Me contratam para fazer essa pesquisa. Fábricas de autopeças. Porque eles estão tendo dano na peça e alguém fala, o problema é da peça. E, na verdade, o problema está na aditivação do motor. Então, a água desmineralizada, até alguns anos atrás, para alguns tipos de motores, era ideal. Para os motores atuais, não. Porque a água desmineralizada, ela tem um outro problema. Ela causa um fenômeno que vai sair agora no treinamento novo conosco lá na MTE e um treinamento também que a gente vai ter aí com a Delphi, que é o fenômeno Rouge. O que é o fenômeno Rouge? Quando você desmonta um sistema de arrefecimento, você vai ver essa cor amarronzada aqui, ó. Tá dando para ver aí? Tá meio marrom, tá? Um marrom bem assim, água de café. Essa água desmineralizada, ela corrói. Então foi descoberto o fenômeno Rouge nas indústrias de alimentos, que usam muita água desmineralizada, e indústrias de cosméticos. Então viram a necessidade de desenvolver, então, agora o processo da água deionizada. A água desmineralizada, ela tem 10 microsiemens de condutividade, a deionizada tem 0,01 microsiemens, ou seja, ela é praticamente nula a condutividade elétrica. Deixa eu fazer uma pergunta. Nessa parte aí da água desmineralizada e desionizada. Deionizada.
deionizada. Ótimo. No meu tempo, né, fiz curso técnico e falava que água desmineralizada é água livre de minerais que podem causar corrosões Isso. do lado ali do motor, né, por onde ela passa ali, né? Nos dutos ali, né, nos canais, vamos dizer assim, que ela passa para poder diminuir lá a temperatura do motor. E mesmo assim, muitas pessoas achavam que não tinha importância. Ah, não, isso é conversa, porque depois eu coloco o aditivo lá, ele anula e lindo, maravilhoso, isso é conversa. Então, você está dando a primeira lição aqui. Primeiro, utilizar aditivos, né, líquidos de arrefecimento pronto para uso. Exato. A água desmineralizada, através de estudos que vocês estão fazendo aí, vocês estão percebendo que ela está atacando os componentes do carro, conforme você mostrou aí, e agora você está falando da água deionizada que ela continua sendo desmineralizada, porém agora a carga de íons que ela carrega ou que ela permite essa condutibilidade, ela é diminuída, né? Os eletrólitos Sim. dela, é alguma coisa assim? Isso. Então ela está praticamente sem íons, então ela não conduz mesmo. Tá? O correto é ela. Por quê? Os motores mais atuais, vamos pegar aqui de 2013, 2015 acima, começa a surgir aí os TSI com mais frequência, tubos, os motores 3 cilindros, tá? Já tem um motor hoje, antigamente era bloco de ferro, cabeçote de ferro, depois ele passou bloco de ferro, cabeçote de alumínio, aí agora ele é todo de alumínio. Então, e algumas peças onde eram rotores de ferro, rotores de plástico, hoje você tem os rotores de aço inox. A água desmineralizada, trabalhando com pressão e caloria, ela ofende o aço inox. Então aí surge o nome chamado fenômeno Rouge, tá? Então a gente não deve, o certo é deionizada. Como você encontrar água deionizada em certas regiões é muito difícil, eu falo, compre o aditivo pronto para o uso de qualidade. Sempre lembrar disso, o aditivo de qualidade, marcas que tenham homologação e normas da ABNT atendidas, tá? Compre esses aditivos, vê qual que é a marca que faz lá, vai na concessionária, compra 1 litro para você ver. Vai lá atrás e vê quem é que invasa, compra daquela marca ali, porque ele passou em todos os testes, tá? Porque o aditivo, ele não inibe a ação da água no sistema. Vou explicar por quê. Se você for lá no canal da MTE Tons, do curso Eletrólise, eu mostrei isso lá. O cloro que é colocado no tratamento de água, vamos falar da água de torneira, que é o mais comum. O pessoal vai, vamos filtrar com filtro de carvão, vamos ferver. Não, o cloro, ele só desprende da água quando você a ferve. Então você adicionou a água, diluiu com aditivo, pode ser com o tirreno, que é o melhor aditivo que tem, na verdade, e coloca lá e põe água de torneira. Ele não vai inibir a corrosão, ele vai atrasar, mas inibir não, ele não consegue, porque o cloro é muito forte. E o cloro, dependendo com qualquer mistura que você faça, ele forma um tipo de ácido clorídrico, ele vai formando vários tipos de ácido. E até tem uma pesquisa de um químico que ele fala aí da questão de saúde. Aí ele fala, olha, até alimento você não deve fazer com água de torneira porque tem cloro, tem que ser água sem cloro, porque a água, o cloro vai soltar, vai para o alimento, vai com a química do alimento, vai te fazer mal. A mesma coisa vai acontecer lá no carro, o cloro vai agredir. E ele tem um outro produto dele que chama cloramida. A cloramida é uma esponja que se forma. Então, quando você olha um vazamento de aditivo, no meu canal, há poucos dias agora, eu coloquei lá um vídeo mostrando as crostas de corrosão no motor EA111, num cabeçote, e o pessoal fala, é crônico o cabeçote do EA111 corroer. Não é. Crônico é o serviço feito errado, tá? Porque eu tenho clientes com carro com 240 mil e nunca abriu o motor. Então, segue os padrões certinhos. Eu tenho um Audi conversível de 1995, ele não tem uma corrosão. Eu comprei de um camarada que foi dono dele desde zero e tá lá intacto o motor. Sempre usou o aditivo correto. Então, o cloro que agride. O cloro é o principal problema aí da água, sem ser a água de torneira. A desmineralizada, tirou minerais, mas ela não fica totalmente, ela tem 10 microsiemens de condutividade. Então, o ideal seria a água deionizada. Voltando a esse camarada, vamos vai lá. O que você está explicando é o seguinte, que os motores que estão hoje com toda a sua estrutura, que antigamente era de ferro, hoje é de alumínio, uma série de coisas, estão exigindo produtos com maior
nível de qualidade. Porque se você baixar esse nível, seja de um lado para o outro, ele vai afetar a médio, longo e curto prazo, certo? Certo. Ele vai criar algum tipo de situação lá bem que não dá para prever, né? A não ser que seja muito ruim, se já vê logo a curto prazo. Mas eu fico pensando o seguinte, a cabeça do mecânico, tá? Estou me pondo aqui no lugar da cabeça do mecânico, né? O cara, ele precisa passar o orçamento, ele precisa colocar o produto, de repente ele pede, determinado distribuidor não tem aquele produto, tal, tudo mais. Então, o que me parece é que cada vez mais ele tem que se atentar aos detalhes, porque da forma como você está falando, corrosão, do que o líquido de arrefecimento pode acometer, né, no futuro, você influencia outros componentes também, que aí sai caro, parece. Então, em vias de prática, você está dando uma aula sobre sistema desculpa, não só o sistema de arrefecimento, mas propriamente do líquido de arrefecimento, que parece que ele pode ter agora um papel muito mais principal do que ele tinha anteriormente. O que você está falando, então, é que esse cara, o líquido de arrefecimento, ele se tornou um protagonista agora, né? Sim. E aí, como é que faz isso no dia a dia, cara? Porque, então, o que você sugere, em vias de fato, verifique o que é o aditivo da montadora. Isso. É isso? Verifique o aditivo da montadora, foi homologado para ela. Aplique esse aditivo, tá? Igual eu disse, a Tirreno, Delphi, Valeo são usados praticamente. O Tirreno é homologado na maioria das montadoras. O Delphi também é feito por uma empresa também muito boa, que é a PIC, que fabrica para Honda e para Toyota. Então, você pode usar um Delphi ou um Valeo, que é sistema BASF, tá? São esses 3 marcas que, na verdade, 4 que entra aí, a PIC, que eu indico. Existem umas fábricas que tem, eu tenho um aditivo homologado para montadora. Aí ela coloca lá, padrão montadora, e o restante não. Só que o mecânico, o que ele faz? Desculpe o pessoal quando eu estou usando a expressão mecânica, que é para generalizar. Assim, existe isso, é uma cultura. Eu não quero perder o serviço. Se eu apresento um orçamento, ele é caro. Aí eu vou optar pelo mais barato para eu não perder o orçamento. Quantas reportagens nós temos falando que é crônico na linha Jeep corroer o trocador de calor, misturar o aditivo ao câmbio e danificar o câmbio? Sempre que nós pegamos aqui, nós fazemos análise. Todo carro que a gente vai atender, a gente faz análise do aditivo dele na revisão. Como está o pH dele? Então, etileno glicol. Tá dentro do padrão? Tá, beleza. Definitivo? Não. Aí eu vou pro pH. Pro pH, vou pegar um aparelho aqui. Pro pH, eu vou usar este equipamento. Ele é condutivímetro, ele analisa pH, condutividade e salinidade, o sal, tá? Então, ele comunica com um software para o computador e ali nesse software eu faço toda a análise. Eu importei esse equipamento e você faz toda essa análise. Por que eu faço isso? Porque eu uso para as minhas pesquisas. Inclusive, pessoal, eu vou lançar um livro sobre manutenção automotiva, está finalizando, para depois ir para a editora. Vamos começar com a eletrônica 1, depois vamos seguindo outros. Eletromecânica 1. Então, o que acontece? Por isso que eu faço essas pesquisas. E também para trazer mais qualidade no atendimento. Então, eu vou ver sal, condutividade e pH. pH é ácido. Então, aqui eu mato. Mas resolveu? Não. Aí eu vou para um outro camarada. Eu vou para esse aqui. Esse aqui também é um outro analisador para comprovar os testes daquele. Esse aqui testa até se tem ureia no sistema, se tem carbono, tá? Por que eu tenho que fazer esses testes? Porque quando eu pego um motor que está me acusando problema de injeção, você testa todos os sensores, estão ok, e ainda está acusando falha, principalmente sistema de temperatura e tudo, é porque tem alguma interferência da condutividade elétrica, tá? E se você não... Hoje, você é novo, né? Eu tô com 50 anos, eu não sei a sua idade, não precisa falar, né? Mas a gente que é do interior, eu vi muito, os camaradas faziam assim, lá no meio do mato, máquina de solda, alguns mecânicos que estão nos assistindo vão lembrar disso. O cara pegava uma caixa plástica, de bateria principalmente, velha, de caminhão, arrancava todo aquele miolo ali e colocava um bolo de fios de cobre de um lado e um bolo do outro,
e colocava sal na água e ligava no padrão, virava máquina de solda, de eletrodo. Você fazia solda. O sal é um grande condutor de eletricidade. Ah, não tem cloro, eu peguei uma água desmineralizada. Mas qual que é a salinidade dela? Porque até a água desmineralizada, você tem que saber a qualidade. Porque, infelizmente, quantas reportagens você já fez, né, quando você estava ali com o pessoal da revista e ainda continua aí no trabalho com essa linha, né, do automotivo, você está sempre junto conosco e já viu várias matérias de falsificação de peças. Quem dirá falsificar água? Vai ali, enche uma garrafa, escreve desmineralizada, lacra e vende. Então o cara falsifica cerveja. Um dia desse eu vi em São Paulo, foi preso um pessoal falsificando cerveja. E água? Aí você tem água desmineralizada de R$ 10 o litro e tem uma de R$ 1,50. Será que a de R$ 1,50 é desmineralizada mesmo? Eu comprei para testar, não é, tá? Então o que acontece? Você tem que ter esses equipamentos. Ah, eu não tenho. Vou te dar uma dica para você ter na oficina, muito simples, para você ver o pH. Compra aqueles testes de água de piscina. Vai na loja que mexe com material de piscina. Tem umas fitinhas que mudam de cor. Ou então tem um frascozinho que você pinga algumas gotas, balança e você vai ver ali o pH. Você vai gastar aí R$ 15, você tem um equipamento para poder fazer o teste. Vou mostrar para vocês uma ação de água de torneira numa carcaça de válvula termostática. Tem até o vídeo completo lá no meu canal. Você nem tá vendo a peça aqui dentro. Ó, tá turvo aí, ó. Isso que vocês estão vendo aí é o ferrugem branco, né? É a oxidação do alumínio. Tá parado aqui, ó. Foi colocado dia 4/9/2022. Tá para fazer um ano. Fica parado em cima do balcão, tá em teste. Ele corroeu toda a carcaça de alumínio, água de torneira. Aí eu peguei e coloquei aditivo Tirreno, o melhor, é o top, e diluí com água de torneira. Aqui está começando a formar também, está aí no fundo, ó, umas manchas brancas, a corrosão, provando que o aditivo, por melhor que ele seja, ele não consegue combater o cloro, tá? Não consegue. Então, se você não quer fazer medição nenhuma, não quer perder tempo com isso, compre o aditivo pronto para o uso. Não, mas eu vou medir, eu quero diluir. Compre água deionizada, porque hoje, por mais que ainda a gente tenha os motores antigos, se você colocar deionizada no motor antigo, você não vai prejudicar ele em nada. Mas se colocar desmineralizada nos motores atuais, você vai prejudicar. E a diferença de preço da deionizada com a desmineralizada é quase nenhuma, tá? Então, mas aí é o seguinte, eu tenho uma pergunta aí. Você falou que da mesma forma que são feitas, digamos assim, que não é colocado um produto de qualidade numa embalagem e vende como se fosse de qualidade. E aí você testa a água desmineralizada. Existe algum teste para saber da água deionizada também? Porque de repente pode aparecer, não, a minha água é deionizada, cobra um preço maior. E o cara está acreditando que ele está comprando uma água de qualidade. Existe um teste para ser feito isso, para saber se a deionização, ela realmente foi feita nessa água, né? Ela está realmente deionizada? Tá? Existem outros modelos, mas é o condutivímetro, que vai medir a condutividade. Caso contrário, ele vai pegar um multímetro, que igual muita gente mostra aí no YouTube, e colocar lá e medir a tensão dentro da água. Tá? A deionizada, até o momento, só se encontrou no mercado feito pela Tirreno. Tá? Eu ainda não encontrei. E tem indústrias de cosméticos hoje usam água deionizada, tá? Devido a esses tratamentos de cabelo cada vez mais avançados, usam água deionizada. O multímetro daria para fazer um teste prévio. Então, aí eu volto naquela questão. Se você tem dúvida, compra o aditivo de qualidade pronto para o uso, você não tem que testar nada. Só chegar. Vai lá no canal, vou dar uma dica para vocês. Acessem os canais da Discovery Turbo, no canal da Discovery Turbo, do grupo Discovery, e vai assistir aqueles programas automotivos ali. Tem aqueles mecânicos, tem um ferro velho, tem não sei o quê. Os caras estão fazendo um motor. Eles abrem o aditivo, geralmente é um verde-limão fluorescente, abrem o aditivo e já coloca direto no radiador. Você não vê eles diluírem com nada. Lá eles trabalham só com aditivo pronto para o uso lá no exterior. Já não tem dor de cabeça. O Brasil, no início ele falou assim, o Brasil é um clima tropical, né? Somos uma região mais quente, então não precisa do etileno glicol. Precisa sim, tá? Quando vem uma frente fria, alguma coisa, sempre a gente tem um probleminha com o sistema de arrefecimento. Então, mas quando você fala de etileno glicol, nós falamos que ele é utilizado para baixas e para altas temperaturas, né? Sim, ele é um estabilizador de temperatura. Então, isso, ele é um estabilizador. Então, quando você fala
que teoricamente ele é um anticongelante, né? Quando ele é utilizado no sistema. Aqui no Brasil nós temos, assim, a neve só nas extremidades aí quando tem, né? No inverno. Esse inverno aqui é um inverno talvez mais quente, né, meu, que está tendo agora, né? Porque Exato. nós estamos aí. A minha dúvida é o seguinte: como ele evita o congelamento? A minha dúvida é: a norma que nós utilizamos de aplicação dos aditivos nos nossos carros são normas que são estabelecidas e criadas nacionalmente, ou nós pegamos as normas de fora e nós utilizamos o mesmo modelo, damos lá o Ctrl+C, Ctrl+V e dizemos o seguinte: olha, essa marca é boa porque tem monoetileno glicol, porque tem isso, tem aquilo outro. É esse paralelo que eu queria que você fizesse também, porque isso daí, para Bom, mim, é uma das grandes questões. Não adianta você pegar uma marca lá de fora e trazer para cá e aplicar aqui e falar, não, tá tudo certo. Não, aqui é diferente. não. As normas é o seguinte: o CB05, o Comitê do Setor Automotivo na BNT, né, nós somos até associados, ele pega as normas exteriores, né, vamos dizer assim, da Europa, Japão, asiáticas, europeias e norte-americanas, tá? Avaliam, porém tem as normas para o nosso Brasil, normas do Brasil, tá? Para o nosso clima. Então, pega aquilo que está informando nas normas lá fora, analisa e faz os testes conforme as nossas necessidades aqui, tá? Então nós temos na norma determinações que lá fora não existem. Por exemplo, o nosso solo fora, nosso país, principalmente o meu estado, ele chama Minas Gerais, não é à toa, porque aqui é minério, para todo lado você acha minério. A região onde eu vim, né, que hoje eu moro, lá chama Vale do Aço, não é à toa, ali Patinho, Coronel Fabriciano, Timóteo, Itabira e tal, Ouro Preto, Mariana, aquela região toda ali, João Molevade. Se você for a um poço artesiano, a água sai enferrujada. Não se tem poço artesiano em casa lá, porque a água já sai enferrujada do solo. É ferro puro, é minério de ferro puro. Então, as normas atendem à necessidade Brasil. Elas são feitas em cima da necessidade Brasil. Atendem, junto na composição dela, a norma europeia e a norma asiática e a norma norte-americana. Por que tem inclusos essas normas? Por causa da garantia do veículo. Porque a montadora manda um Mercedes, uma BMW, um Audi feito lá na Alemanha para o Brasil, se você não atender certas colocações da montadora, aquele carro não vai ter garantia. Só que aí Tá, aqui acresce. então o que você está me dizendo é o seguinte, que a base da norma, ela vem de fora e é tropicalizada para o Brasil, segundo as características do nosso continente, mas eles não podem deixar de atender as normas de fora por conta das especificações das montadoras que exigem isso. Ou seja, então você vai lá, pega, estuda, comprova, tropicaliza e vê se está de acordo com os carros que estão rodando aqui no Brasil, que atendam essas especificações, Exato. é isso? Isso, você vai ver um erro muito grande, às vezes acontecendo, quando o camarada vai trocar o óleo de um veículo premium, igual a gente trabalha aqui mais com essa linha premium, que ele pega um veículo que está falando lá que é para usar o óleo 0W40 ou 0W20, somente os alemães ali, Porsche, BMW, Mercedes, e não vai ao manual e dá uma leitura completa do manual. Não, tá lá a etiqueta, óleo 040, Model One, que era o mais usado aí na linha Mercedes. Aí o cara começa a usar no Brasil e dá problema. Mas lá na norma, no manual tá dizendo que é para usar esse óleo. Não, vai ler o manual. Lá tá dizendo o seguinte, para aquele motor, nos climas, aí tem uma tabelinha e tem até o clima, assim, a temperatura, né? Anotada. Então, se você está numa região que trabalha mais até 40 graus de temperatura, você vai usar o óleo tal. Então, sempre tem duas opções de óleo. A Mercedes traz lá 0W40 e traz o 5W40. No Brasil, você vai aplicar o 5W40, norma 2226, me parece, da Mercedes. Se você usar aqui, principalmente onde eu estou, Uberaba aqui, Triângulo Mineiro, perto aqui de Goiás, o centro-oeste do Brasil, né? Se você usar o óleo muito fino aqui, você vai ter problema, porque aqui não tem temperaturas frias ou extremas.
Então o carro trabalha, ele já amanhece quente. Então você tem que atentar a isso. A mesma coisa vai acontecer com os aditivos, né? A gente tem que atentar a essa norma. Por isso foi tropicalizada a norma dentro dos nossos padrões e também a nossa qualidade da água, tá? Então, eu já ouvi também mecânico falar assim, para não ter problema com água de torneira, eu pego de poço artesiano. Às vezes é pior do que a própria água da torneira. Não vai ter o cloro, mas vai ter um excesso de cargas minerais gigante e principalmente sal, tá? Principalmente o sal. Perfeito, perfeito. Ô, Leandro, que bacana aí, que muito legal essas explicações aí. Para mim ainda, eu vejo com o downsize dos motores aí, né, com toda a eletrônica embarcada, o que eu percebo é que ele não tolera mais nenhum tipo de, não vou dizer de gambiarra, mas nenhum tipo de atalho, vamos dizer assim, né? Por mais que doa no valor, né, deste serviço, não vou falar do preço, mas vou falar no valor, né? Por que valor? Porque se você está aplicando coisa de qualidade, ela tem um valor, né? Então você não pode baixar o seu valor, né? O seu valor ele tem que ser mantido porque vai o nome da tua empresa, vai o seu nome, né? Quando você se propõe a executar algum tipo de serviço. E eu tenho uma última pergunta aí, né? Diante de todo esse cenário aí que você está falando sobre líquido de arrefecimento, então, ele influencia diretamente na se manter a temperatura do motor. Ele também agora ele resfria a caixa, né? O câmbio automático, né? E para os veículos híbridos e elétricos também parece que ele tem uma outra função, né? Também que ele resfria as baterias, né? Para poder manter ela numa temperatura estável também. Então, ou seja, esse protagonismo exige mais o quê? Mais atenção, mais aprendizado, mais análise, mais ou não? Vai lá e vai no que é certo e ponto, acabou. Como é que você Não, avalia esse mercado aí? exige de nós, reparadores, busca de maiores informações, mais treinamentos, mais conhecimento possível. Um detalhe que você colocou bastante interessante sobre os híbridos e elétricos. O aditivo não é o mesmo. Como também o gás do ar-condicionado também não é o mesmo. Então, eu até fiz um vídeo esse final de semana aí, eu soltei ele aí, sobre os amortecedores do Fiat 500 polonês, onde eu falei, o tal do mesma coisa é um problema sério, né? Essa peça é a mesma coisa da outra. Aditivo não é a mesma coisa, tá? Se você pegar Land Rover, o aditivo é laranjado. Mercedes, laranjado. Linha Volkswagen, ele é rosa. Não parece, mas esse aqui é um amarelo, tá? Esse aqui é um amarelo, ele tá bem clarinho aqui. Linha Peugeot, Citroën, Renault. Linha asiática. É um azul esverdeado. Não são as mesmas composições, porque cada motor tem uma particularidade. A mesma coisa vai acontecer com o híbrido e elétrico. Tem o aditivo apropriado, porque as camadas das peças de refrigeração são feitas por materiais diferentes. Tá? Então, a corrosão é testada de acordo com aquele material. Então, você não pode, de forma alguma, fazer essa mistura. Tá? E outra coisa, o aditivo de qualidade ele acaba não saindo caro, porque geralmente eles são para 200 mil quilômetros a mais, é de 200 mil, 240, 260 mil, geralmente 5 anos que ele pode ficar lá. Se não tiver vazamento, é 5 anos sem precisar trocar aditivo, os homologados, os corretos. Então ele não sai caro se dividindo pelo tempo de uso que ele vai ter ou pela quilometragem. Tá? A mesma coisa acontece com o óleo do motor. A química do óleo do motor. Nós temos aqui um equipamento para medir a poluição do óleo, a degradação, a oxidação. Vai no mesmo caminho do aditivo. Não, é óleo 530. Mas são quantos 530 que existe no mercado? Quantos 540? Quantos 020? Quantos 1030? Quantos 1040? Quantos 1540? Para cada motor, para cada montadora. Nós vimos aí grandes problemas com a linha Ford 3 cilindros, e agora também com a Chevrolet, com a correia banhada a óleo, sendo deteriorada pelo óleo errado. A mesma coisa vai acontecer com o aditivo. Você tem aí, voltando aí ao trocador de calor, aditivação de forma errada. Aí corrói, porque ele é um alumínio fininho lá dentro, as paredes. Por que corrói o alumínio tão rápido? Alumínio, ele é fundido da bauxita. E a fundição do alumínio da bauxita é a base de eletrólise. Então, quando eu tenho eletrólise ocorrendo dentro do motor, eu estou deteriorando, eu estou corroendo o alumínio que foi fundido através de eletrólise. Por isso que ele sofre tanta agressividade, tá?
Por isso a gente tem que preservar ao máximo e prezar pelo uso do aditivo correto. Se for diluir, não, mas eu quero comprar concentrado para diluir. Você tem que seguir a proporção marcada pela montadora para aquele sistema. Usar água deionizada. Tá? Mas algumas montadoras ainda continuam dizendo lá no manual que é para diluir com água desmineralizada. Eu recebi essa pergunta uma vez. Só que a gente vai lá no manual da montadora, tem montadora que não atualizou o próprio manual, tá? Você vai lá e Ctrl+C, Ctrl+V, que é o que você tinha dito. Mas quando você chega lá para comprar o aditivo deles, lá dentro da concessionária, o aditivo deles estão atendendo a norma nova. Está atendendo os motores novos. Mas lá no manual manda diluir com água desmineralizada. Só que aí você vai lá no portal, na informação técnica, lá está mandando usar água deionizada. Então, a comunicação ainda não está ajustada entre o online e o físico ali, né? Que é o manual, né? Tanto que a Volks e a Audi não tem mais um manual físico, né? BMW também agora começou, é tudo online. Então, para evitar certos erros. E, vamos dizer assim, de certa forma, monopoliza levar para dentro da concessionária. Então, o mecânico, o reparador, ele tem que correr atrás dessas informações técnicas, comprar essas informações, não tem como, você tem que comprar, e trabalhar corretamente, porque quando a gente tem uma questão que sai do âmbito da oficina e vai para a justiça, aí a história é outra. O reparador é o técnico e o proprietário do veículo é o leigo. Mas o dono do carro falou comigo que não pode colocar esse aditivo porque ele é caro, se não tem um similar. Aí o mecânico, para não perder o serviço, coloca o similar. O dia que dá problema, acabou a amizade e você vai pagar. Porque ele vai perder o cliente, né? E além de perder o cliente, vai falar que você fez a gambiarra. A hora alguma assumiu pedir o mais barato. Eu nunca. Então, trabalhar corretamente. E temos que pensar não só na questão lucro financeiro, nós temos que pensar também na segurança. O cliente está viajando, está na estrada com a família. O veículo tem um problema de arrefecimento por uma manutenção indevida. Ele vai lembrar do mecânico o resto da vida. Vai. Aí a gente tem que pensar assim, a gente tem que pensar no trágico, sim, né, nesse ponto. Ele parou lá na estrada, veio alguém e assaltou. Ou veio um carro desavisado e acidentou. Está ligado a um erro que podia ter sido evitado se a manutenção tivesse sido feita corretamente. Isso aí. Leandrão, obrigado, uma honra ter você aí. Faz o merchan aí, como é que faz o pessoal achar o professor Leandro Marco aí, as redes sociais aí, quem quiser fazer contato, agora é a hora, meu amigo. Vamos lá, gente, muito obrigado por ter nos acompanhado aqui nesse momento. O meu contato no Instagram é @GeneralTechCTP, né? C de casa, T de tatu, P, né? Que é Centro de Treinamento Profissional, Generaltech CTP, ou @Leandro_Marco. E a Generaltech no YouTube é @GeneraltechAD, que é de automotivo e diagnóstico. Então, @GeneraltechAD, você já vai para o nosso canal no YouTube, tem muitas dicas lá, uso de scan, testes, defeitos que a gente pega na oficina, o que é crônico, o que não é crônico, algumas formas indevidas de trabalho a gente acaba colocando, né? Não desmerecendo ninguém, é lógico, mas a gente tem que estar atento. Jason, só para finalizar aqui, um problema muito sério que a gente tem enfrentado ultimamente, ruídos de pastilha. Nós fizemos uma live, falamos da agressividade dos produtos de limpeza, alguém não gostou e tal, mas assim, por que a gente tem que analisar? Tem que pesquisar. Por que a gente faz essa pesquisa? O carro antigo não tinha ruído quando lavava, e os atuais estão dando. Os atuais usam pastilhas de cerâmica, e um dos materiais da composição da pastilha de cerâmica é uma composição de alumínio, e o produto químico agride quem? O alumínio. Começa o ruído. Mesma coisa do aditivo, ok? E muito obrigado, bom, Leandro, obrigado. Uma honra ter você aí, para mim é uma satisfação muito grande. Vamos falar de outros assuntos aí, que eu sei que tem bastante assunto bacana, principalmente na área de injeção aí, eu vou estar te acessando de novo, e queria agradecer você aí por essa oportunidade, viu? Falou, Geison, obrigado e um abraço, pessoal.